Olá a todos, eu sou o professor Rafael Egídio Leal e Silva, eu sou do Instituto Federal do Paraná, Campus Umuarama, e esta é mais uma aula de Sociologia ministrada para os alunos do ensino médio do nosso campus, que estão aí no período remoto por conta dessa pandemia do novo coronavírus, e eu disponibilizo as nossas aulas gravadas aí no sistema Meet, disponibilizo de forma pública para que os nossos alunos tenham facilidade de acesso e que também outras pessoas que tenham interesse em acompanhar a nossa disciplina de Sociologia também possam acessar. Hoje, dando continuidade aos nossos estudos sobre a teoria política clássica, não é? Nós já vimos ali a origem da palavra política, que é a polis grega, né? A sociedade que existia naquela Grécia antiga, especialmente na cidade de Atenas, porque cada cidade, pessoal, tinha a sua organização social própria. Esparta tinha uma organização diferente de Atenas. Micenas tinha uma organização diferente de Atenas. Atenas elaborou aquela organização social com cidadãos, mulheres, estrangeiros e escravos por conta da necessidade da participação daqueles cidadãos no regime democrático, que já foi tema também de nossa aula, explicando aí como que funcionava aquela democracia ateniense. Hoje nós vamos falar, pessoal, de uma visão política da época, né, que inclusive era crítica àquele sistema democrático. Nós estamos falando aí de um aristocrata que era o Aristócles, também conhecido como Platão, um apelido que ele recebeu devido às suas costas largas. É isso que significa Platão. Diz que ele era um cara bem grande, viu? Cara atleta, porte atlético, alto e bem largo aí nas costas. Por isso que Aristócles acabou se chamando, está sendo conhecido como Platão. Ele nasceu, pessoal, em 428 a.C., faleceu em 348 a.C., né? Morreu aí com 80 anos, olha só, né, para a época, lúcido, produziu muita filosofia, uma filosofia, inclusive, escrita, o que é muito importante para a época e para nós, que temos acesso a esses escritos do Platão. E ele vai deixar para nós dois principais escritos políticos, além de outros que existem na obra dele, mas dois principais, que é a República, né, que é esse livrinho aqui, né, claro, a edição portuguesa dele, que o Platão escreveu quando ele tinha ali por volta dos 40 anos, e claro, não foi escrito de uma vez, ele teve várias fases de escrita, que dá para identificar na obra, né? E outro texto aí, que é As Leis, que já é um texto que ele vai escrever na sua velhice, que vai ter algumas diferenças, algumas diferenciações de ideias, né, que ele amadureceu ali em relação às ideias políticas. Mas, por hora, nós vamos tomar aqui a República como o texto que nós vamos nos referenciar nessa videoaula, tá? Porque a República realmente ela é muito importante dentro das ideias políticas e da história dessas ideias políticas. Gente, um primeiro momento, uma primeira atenção que a gente tem que ter aqui é o seguinte, de que república é uma palavra latina, não é uma palavra grega. Então, a tradução, para ser correta, deveria ser politeia, que é a cidade. O Platão está falando sobre a polis, a cidade-estado da sua época. Tá? E ele está falando ali, né, ele está fazendo um diálogo. E, gente, a filosofia do Platão é uma filosofia muito legal para quem quer iniciar nesses estudos, nessas leituras filosóficas. Por quê? Porque justamente ele filosofava na forma de diálogos. Ou seja, são historinhas, são histórias que as pessoas estão ali conversando, tá? E sai ali uma filosofia, uma forma de entender e expor conceitos, como, por exemplo, o conceito de justiça,
que é o conceito central ali na República, ou pelo menos o início de várias discussões que vão aparecer ao longo dos livros que compõem a República, tá? O Platão, pessoal, ele está discutindo ali se é melhor você ser uma pessoa justa, honesta, diante de uma sociedade, de uma cidade que está ali em degeneração, com pessoas desonestas, gente querendo passar a perna um no outro. Sim, isso já existia naquela época, tá? Se é melhor você ser honesto diante de uma sociedade onde está todo mundo sendo desonesto e querendo passar a perna uns nos outros, ou se ainda vale a pena ser honesto, ou melhor, ser justo. O Platão, então, ele está fazendo um questionamento, pessoal, que é muito contemporâneo, reparem, né? É a posição da justiça dentro da nossa sociedade. Só que o Platão, ele começa discutindo no indivíduo, na pessoa. Se para a pessoa compensa ou não ser justo, ou se é melhor ser injusto. Mas esta obra se torna uma obra de discussão política quando o Platão passa a expor, né, o conceito que ele fazia de que a cidade ela é o homem escrito em letras maiúsculas. E o homem, no caso, é a cidade, né, minúsculo, pequenininho. Então, para o Platão, pessoal, tinha uma correspondência direta entre o homem e a cidade. Claro que hoje a gente não pode mais considerar isso. Os problemas da cidade, os problemas do Estado, os problemas da nação, do Brasil, por exemplo, são muito diferentes dos meus problemas, Rafael Egídio, em particular. São coisas que tá certo, pode até ter alguma relação, mas não dá para considerar que eu sou o Brasil em letras minúsculas, né? Ou que o Brasil é o Rafael em letras maiúsculas. Não dá para a gente considerar mais isso. Mas para o Platão, isso era plenamente possível. Então aí a República então se torna uma discussão sobre a cidade, não é? E portanto também uma obra política. Então, como que funciona esse sistema de justiça na cidade? Né? Onde que está a justiça? E mais, vamos lá, o que é a justiça? Pois bem, em primeiro lugar, o Platão ele vai considerar que uma cidade ideal, e aí eu vou chamar a atenção para vocês lá na disciplina de filosofia, que vocês vão aprender que o Platão ele tinha uma visão dupla da realidade. Para o Platão, a realidade ela existia de forma dupla. Para ele, a realidade era tanto a realidade terrena, essa realidade aqui que a gente vive, quanto uma realidade que ele chamava de mundo das ideias, onde existia uma perfeição, existiam modelos ideais que a gente seguiria ou não, enfim, mas isso são outras discussões. Mas ele vai considerar que uma cidade, para ela ser ideal, ela tem que ter 4 virtudes, que é a sabedoria, a coragem, a temperança. Temperança, gente, é o equilíbrio, tá? É o bom tempero, o equilíbrio, tá? A temperança e a justiça. Então, essas são as 4 virtudes fundamentais que devem estar presentes tanto na cidade quanto na alma. Porque a alma, no homem ideal. Porque se a cidade tem uma correspondência com o homem, então a cidade ideal também corresponde ao homem ideal. Então a virtude, né, ela tem que ser a mesma tanto para a cidade quanto para o homem ideal, que são essas 4 virtudes. E, gente, ele considera que o homem ideal, vamos falar aqui do homem, né? Ele tem uma alma, né? Que é dividida em razão, irascibilidade, que eu poderia dizer que seria o ímpeto, ou as emoções, mas é uma emoção assim, de raiva, né? De ira, né? Tá? Depois eu explico, a gente explica isso entendendo ali a cidade, né? E o apetite, né, pessoal? O apetite que são desde os apetites do estômago,
quanto os apetites sexuais, né? Então, para ele, as partes da alma corresponderiam também a meio que as partes do nosso corpo, né? Vejam, a razão seria aí a nossa cabeça, a irascibilidade estaria nos nossos membros, no braço, nas pernas, né? E o apetite seria ali o nosso baixo ventre. Essas partes da alma, pessoal, correspondem a três partes, três classes que estariam presentes na cidade ideal, que seriam os guardiões, que correspondem à razão, os militares, que correspondem à irascibilidade, e os artesãos, que correspondem ao apetite. Vejam aí que eu coloquei no slide que tinha lá para o Platão uma quarta classe. Vejam, o Platão ele não está falando de escravo aqui, né? Porque lembrem, escravo, pessoal, nem gente era, nem ser humano era. Mas o Platão, na hora que ele vai falar da cidade ideal, ele coloca lá um espacinho lá para pessoas que não merecem ser considerados uma classe, mas que fazem trabalhos mais pesados, né? Que auxiliam todas as outras classes, ou seja, os escravos. Tá? Mas, enfim, nós temos então essas três partes da alma, que são as três classes da cidade, mas como que as virtudes estariam presentes ou na alma ou na cidade? Então vamos lá. A sabedoria, pessoal. A sabedoria, ela tem que estar presente na razão. Então, um homem que tem uma razão sábia, né, que a razão governa o seu corpo, ele é um homem sábio. Na cidade é quando os guardiões possuem a sabedoria. Então, quem são os guardiões para o Platão? São os filósofos. Os filósofos devem governar a cidade. Tá? Para ele, o filósofo é aquele que está destinado ao governo da cidade, que constitui, então, essa classe dos guardiões. Quando que o homem vai ser corajoso? Quando, né, os nossos membros, né, pernas e braços, estão aí prontos aí para o combate, né? Quando a gente possui essa irascibilidade, que, né, na cidade correspondem aos militares, né? Quando que nós vamos ser pessoas equilibradas? Quando que nós vamos ser temperantes? Ora, quando a razão, o superior comandar o inferior. Então, a razão deve comandar o nosso ímpeto, a nossa irascibilidade, e a razão deve comandar o nosso apetite. Assim como na cidade, os guardiões, que são os filósofos, devem comandar os militares e os guardiões devem comandar os artesãos também. E a justiça, pessoal? Onde está a justiça? A justiça, ela vai dizer que cada um tem que fazer aquilo que ele melhor foi destinado para fazer. Então, uma pessoa que nasce com uma alma de filósofo, e o Platão realmente acreditava nisso, a essa pessoa deve ser destinado o governo da cidade. Gente, é só uma coisa. Não basta nascer com alma de filósofo para Platão, mas existe, ele vai esmiuçar lá a formação do filósofo na República, principalmente no livro 7º, e acreditem em mim, tá? Para você formar um filósofo de acordo com Platão, são mais de 30 anos de estudos, tá? Duríssimos, por sinal. Então, você nasce com aquela propensão para ser filósofo, mas você tem que ter a formação do filósofo e, claro, a seleção do filósofo. Tá? E aí está o papel da educação dentro da cidade do Platão, de formar o militar, formar o artesão, formar o guardião, que é o filósofo, mas também de selecionar, colocar cada um desses no seu devido lugar. Então, é a mesma coisa no homem. Ora, se o apetite me governar, eu serei uma pessoa injusta. Por quê? Porque a justiça no homem significa que a razão deve governar, né? Deve ser o meu governo, e assim como a razão, né, principalmente na filosofia, deve governar a cidade. Um outro ponto muito importante aí no Platão, pessoal, é a sua ideia de formas de governo. Né? O Platão, pessoal, ele vai acreditar
que existem duas formas ideais de governo. Vejam, ideal aí naquele sentido do mundo das ideias, né? A monarquia, que é o filósofo rei, e a aristocracia, que é o grupo de filósofos. Ou você tem um filósofo que vai sintetizar todo o conhecimento daquela sociedade, que é o rei, o filósofo rei, ou você tem o grupo de filósofos, os guardiões, que vão ali governar essa cidade. Mas o Platão ele acreditava que no nosso mundo terreno, tá? No nosso mundo terreno, infelizmente, essas duas formas, a monarquia e a aristocracia, não tinham como existir. Ele acreditava que a gente tinha um governo de formas degeneradas, tá? E ele vai enunciar tais formas como a timocracia. Gente, timocracia é o governo onde as pessoas buscam honrarias, buscam as honras. Então, isso está muito próximo de um governo de militares. Tá? Os militares gostam daquela coisa da honra, né? Das honrarias, das medalhas, dos títulos. Então, isso estaria muito próximo de um governo chamado de timocrata. Esse governo timocrata, ele vai piorar, ele vai se degenerar em oligarquia. A oligarquia para o Platão é quando você tira a honra e fica a riqueza. É quando as pessoas, os mais ricos, vão governar aquela cidade e, claro, vão governar em torno das suas riquezas, dos seus interesses econômicos. A oligarquia para o Platão também, para o Platão, gente, também é uma plutocracia. Gente, plutocracia é quando a gente está falando desse governo dos ricos, tá? A oligarquia ela vai se degenerar, tá, gente, em democracia. Tá? Então, democracia para o Platão, pessoal, ela tem um sentido totalmente negativo. Vejam, é um governo piorado da timocracia para a oligarquia, a gente cai na democracia, que é um governo de sedução, onde as massas, o povo, né, ele é seduzido. Ele é seduzido, né, por governantes inescrupulosos, né, que querem apenas dominar esse povo. E, né, a democracia só tem um caminho, que é ser piorada ou degenerada no governo da tirania, que é o governo do medo, que é quando a força passa a governar as pessoas. Para o Platão, pessoal, então, nas formas terrenas, a gente não tem muita esperança. A gente vai da timocracia para a tirania. Mas o Platão ele não explica para a gente o que vem depois da tirania, ou o que viria antes da timocracia, já que monarquia e aristocracia eram governos ideais, estão ali no mundo das ideias. O Platão ele não explica muito isso para a gente. Mas estamos diante aqui de uma obra fundamental aí da história das ideias filosóficas e que merece ser conhecida. E eu tenho certeza que não somente eu vou fazer referência a ela, mas o professor de filosofia, talvez até o professor de história. Bom, é isso que eu tinha para vocês. Qualquer dúvida, me procurem aí nos nossos canais. Espero que vocês fiquem bem. Vamos aqui encerrando a nossa gravação e a gente vai se vendo por aí. Até mais. Tchau, tchau.